Olá, uma boa tarde na paz de Jesus. Saudações cearenses, né? Eu me chamo Armando Bispo. Lá na igreja, quando a gente diz o nome, como a gente é fissurado em CR, né? A turma diz, oi, Bispo, né? Então tá bom. Oi, meu nome é Bispo. Não é título, viu? É nome mesmo. É nome mesmo. Bom, para mim é um desafio tremendo, um prazer estar aqui com vocês e um desafio muito grande poder suceder aí a pregação do Times, né? E não só por isso, mas porque ele usou o mesmo texto que eu vou usar, né? Então imagina, né? E ainda a essa hora do campeonato, quando o sono bate forte, aí fica o desafio ainda maior. Mas eu quero, assim, na dependência de Deus, agradecer a oportunidade que o Jay me deu, o pessoal do Atos 29, de estar aqui mais uma vez. Eu tenho estado aqui outras vezes com vocês, um carinho, uma admiração muito grande, um respeito muito grande pela seriedade desse trabalho, pela seriedade de todo o projeto, de toda a proposta. Eu acho que eu vou fazer igual o Sérgio, eu me enrosquei um pouco na burocracia do preenchimento lá, mas eu acho que uma hora vai dar certo. Mas eu vou chegar lá também como igreja, pelo interesse, pela identidade que nós temos com esses amados irmãos. E quando me foi incumbida a responsabilidade de falar sobre esse tema, né, plantando e revitalizando igrejas no poder do Espírito Santo, avivamento e poder de Deus, me foi dado não apenas o título, mas também o texto bíblico, coincidentemente o mesmo que o Times usou. Eu vi uma grande oportunidade de rever para mim mesmo algumas coisas importantes acerca dessa história de avivamento. E também tentando pensar em como Deus estaria agindo no nosso meio. O quanto eu tenho identificado da visitação de Deus ali em Fortaleza ao longo desses 34 anos de ministério lá naquele local. Eu estava falando com o pastor Times ali agora há pouco, e rapidamente, né, sempre que a gente encosta em alguém, a gente quer falar do que Deus está fazendo, da história, e eu falei para ele que eu cheguei ali em Fortaleza em 1983, e naquela época a igreja pequena, bastante perseguida, porque era um estado católico muito forte, muito perseguidor dos crentes. Ainda ouvia, mesmo na capital, a palavra bode, né? Referindo-se aos crentes em Cristo Jesus, uma hegemonia católica muito forte. Mas ali o Senhor também nos deu um grande desafio, né? Da possibilidade de a gente realmente viver o Evangelho de tal forma que nós pudéssemos ver aquela cidade sendo transformada pelo poder de Jesus. É interessante que, falando em avivamento, em ações de Deus ao longo da história, parece-me que o início da década de 80 foi uma década em que o Senhor escolheu, em vários pontos do Brasil, levantar ministérios e ministros de uma forma muito especial. E eu quero mencionar, por exemplo, que a própria Igreja Bethesda, na mesma época que nós começávamos lá, a Igreja Bethesda estava também florescendo, né? Com o pastor Ricardo Gondim e outros ministérios também, naquela época, estavam florescendo em Fortaleza. Eu acho que o Senhor ali, ele promoveu uma conjugação de fatores para que Fortaleza hoje pudesse ter uma visão diferente sobre o Evangelho, mas muito mais do que o número de igrejas e o número de crentes, né, espalhados pela cidade. Hoje eu acho até um absurdo que a gente tenha no mesmo quarteirão, na Aldeota, 4, 5 igrejas, até grandes, relativamente grandes, né, disputando espaços, disputando estacionamento. Eu acho isso muito estranho, né? Talvez seja estranho para mim, porque eu saí da Aldeota a um determinado momento e fui lá para a periferia, me situar num lugar muito perigoso, arriscando inclusive a que os crentes não mais frequentassem os cultos dominicais, mas nós pagamos o preço para ver o Evangelho de Jesus não só transformando a cidade, mas transformando um bairro inteiro, absurdamente perigoso, invadido por
por grileiros ou pessoas que tomam terras de outros e etc. O tráfico era muito forte ali naquela região. O terreno que nós compramos era exatamente o local onde os traficantes depositavam ali as cargas roubadas na BR-116, mas nós vimos ali naquela oportunidade, era tanta bandidagem que o terreno ficou baratinho demais, né? Se eu comprava ali, poderia ter comprado 1.000 metros quadrados na Aldeota, nós compramos 210 mil metros quadrados ali naquele local, porque não valia nada, ninguém queria, né? Todo mundo tinha medo de morar ali naquele lugar. E Deus, ao longo destes anos, tem colocado a sua mão de uma forma tão abençoadora, tão misericordiosa, tão graciosa, que eu precisaria de horas e horas e horas para dizer o que Deus está fazendo aqui, está fazendo em Fortaleza. Não apenas na conversão de pessoas, né, no testemunho, mas muito mais na mudança das estruturas de poder da nossa cidade. Eu acho que nós não chegamos lá ainda, mas eu vejo como a cidade tem sido impactada pela presença de homens e mulheres de Deus em posições-chave na cidade, no governo, em áreas críticas. Hoje nós temos no próprio sistema penitenciário, nos centros socioeducativos, na Secretaria de Justiça, na Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, em várias áreas, nos tribunais, nós temos homens e mulheres de Deus fazendo diferença e sendo notados pelo testemunho, pela coerência e pela busca da justiça. A igreja se tornando parceira do governo, sem depender do governo para absolutamente nada, mas sendo convocada e chamada para apaziguar brigas de facções dentro dos presídios, chamada para resolver impasses, às vezes, na área criminal, na área de polícia, tantas outras coisas que nós temos visto ali, sem que a igreja em nenhum momento receba qualquer coisa do governo, muito pelo contrário, a denúncia, a injustiça, ela é, num certo sentido, colocada à vista de todo mundo, seja na imprensa, seja onde for. Nós temos, hoje eu recebi um WhatsApp de um amado irmão, que ele agora é o presidente do COPEN, do Conselho Penitenciário do Estado, e ele me dizia com o coração de um João Batista, porque ele continua denunciando o faz de conta do governo nos presídios, que agora estão dominados pelas facções, mas ele tem sido um arauto do reino de Deus nesses lugares, e como presidente do Conselho Penitenciário, ele está agora abrindo a boca nos 4 cantos da cidade, e ele me mandava um e-mail, um zap, dizendo assim: pastor, eu pelo menos sei que o assunto da segurança pública nesse estado, e principalmente do sistema penitenciário, não será mais um assunto escondido da sociedade. E eu vou falar. Embora eles tentem me calar, eu vou continuar falando, com graça, querendo cooperar, me tornando um agente de transformação onde for possível. Ele diz, porque daqui a alguns anos eu quero dizer para o meu filho que eu tive a coragem de, em nome de Jesus, em nome do reino de Deus, de denunciar aquilo que estava errado e também lutar em prol daqueles que não têm voz, que não têm vez e que estão ali, muitos deles cumprindo pena sem ainda serem julgados, quando muitos dos nossos grandes políticos nas prisões preventivas ou coercitivas já conseguem um habeas corpus e somem, quando quase 60% ou 50% dos que estão lotando os presídios do Ceará são indivíduos na mesma condição, que nem foram julgados, mas estão lá presos, pedindo para sair, muitos que são réus primários em algumas situações, são primários em muitos delitos, misturados com indivíduos de facções que os tornam reféns do tráfico e de suas facções também. A luta em prol das crianças, em prol dos idosos, os hospitais que nós visitamos e percebemos hospitais que são verdadeiros campos de concentração. Dá a impressão que os políticos do nosso país, porque querem ganhar mais do que deveriam ganhar,
Eles roubam tanto e não se importam com as centenas de macas que estão nos hospitais públicos aguardando um atendimento, a pessoa às vezes com fratura exposta, aguardando 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês para ser atendido, sangrando ali, e a gente vê esse tipo de situação como Igreja de Jesus, vai lá para levar uma palavra de alento, mas não se furta em denunciar aquilo que também não é correto diante do poder público, que num certo sentido começa a nos ouvir, nos respeitar e dizer não tem como calar, a não ser que matem, a não ser que degolem, como fizeram com João Batista. Mas esse é o preço do reino de Deus. E enquanto isso, o testemunho do poder de Jesus, o testemunho de restauração e de recuperação das pessoas, vai se espalhando pela cidade. Tem algo acontecendo. Algo está acontecendo, e a Igreja de Jesus está fazendo parte desse momento precioso da história. Antes de entrar aqui no nosso tema propriamente dito, eu quero só deixar um testemunho que aconteceu comigo, né? Eu até publiquei num localzinho lá que eu escrevo algumas coisas, não para ter seguidores, mas simplesmente para colocar o pensamento para fora. Nós fomos numa cidade, Canindé, o local do São Francisco, das Romarias, e essa cidadezinha chamada Barra do Bento, que é um vilarejo, a mais ou menos 20 quilômetros de Canindé, 120 quilômetros de Fortaleza. Nós entramos naquela cidade alguns anos atrás, aquele povoado, que não tinha água, não tinha acesso, não tinha nada, e a igreja, juntamente com uma parceria honesta, correta, com um órgão do poder público, nós conseguimos ali fazer um pequeno açude, um açude de 1 milhão de metros cúbicos de água. Os primeiros convertidos daquela comunidade estão lá, tem uma igreja estabelecida. A primeira pessoa que se converteu lá da família é o atual pastor, que nós ajudamos a sustentar, mas aquela comunidade hoje se torna autossustentável. E alguns dias atrás, um dos nossos grupos, que a gente chama grupo de relacionamento, ou grupo pequeno, você dá o nome que queira, mas nós temos na nossa rotina e agenda o que nós chamamos de atos de compaixão. E decidimos fazer uma incursão novamente naquela comunidade, para visitar aquela comunidade, que aliás já foi tema de jornal nacional, falando sobre o chamado açude inteligente, porque ele é construído entre morros e o sol não incide nem pela manhã nem à tarde, por isso o índice de evaporação é muito pequeno, e esse açude, então, tem água lá, enquanto a seca arrebenta com tudo. Aquela comunidade, além de se chamar Barra do Bento, é Barra da Bênção também, porque Deus está agindo ali naquele lugar. E eu estava caminhando, estava até com a minha esposa, o povo em comboio entrou na comunidade, e assim, eu fiquei para trás. Quando eu passei pelo açude, como eu gosto de aventura, minha mulher também, né? Apesar que somos sessentões, né? 63 e 60, aí eu disse, não, eu não posso passar por esse açude sem dar um mergulho. Então eu parei, desci, dei logo um mergulho no açude, né? Orei a Deus, glorifiquei o nome de Jesus lá no meio, foi um momento precioso, né? Um momento pentecostal, né? Batismal, tudo que você possa imaginar. E aí eu entrei no carro e o comboio já tinha ido, já estava lá na casa do pastor Raimundo. No meio do caminho passa um cara numa moto, um homenzarrão numa moto, ele passou do meu lado, parou, me encarou, ele disse, o senhor é o pastor Armando? Eu disse, sou. O senhor me conhece? Eu disse, rapaz, eu sou péssimo em lembrar nomes, mas sou bom em fisionomia. Seu rosto não me é estranho. Mas como ele não tinha nenhuma identidade com os cearenses pequenininhos daquela comunidade, um homenzarrão, eu disse, não é possível. Aí ele disse assim, né, ele passou na moto e disse, o senhor me conhece? Eu disse, não. Ele disse, então, quem é você? Ele disse, vem e saberás. Um batista não pode ouvir essas coisas, né? Porque parece uma profecia, um anjo qualquer. Aí eu disse que ele vai me matar ali na frente. Eu vou ser sequestrado, né, não? Aí quando cheguei lá, aquele homenzarrão estava me esperando com os olhos lacrimejando, ele me abraçou e começou a chorar. E ele se lembrou que alguns anos atrás, isso mais ou menos uns 10 anos, não, acho que uns 8 anos atrás,
Eu estava num momento de culto dentro de um dos presídios em Fortaleza. E foi logo depois que o Dom Aloysio Loscheider, o arcebispo de Fortaleza, tinha sofrido um sequestro dentro daquele presídio. E em seguida nós fomos, né? Como eu não sou arcebispo, sou só bispo, então não tinha perigo. Aí nós tivemos um evento lá no pátio com os presos, e de repente um indivíduo bate aqui nas minhas costas e diz assim: pastor, eu entreguei minha vida a Jesus, o senhor pode me batizar? Isso aqui agora, o secretário lá, diretor, tem uma solenidade, né? E o cara querendo que eu batizasse, eu disse, aí eu falei, esse cara como é que batiza? Não sou nem presbiteriano, né? Aí eu disse para ele assim, para me sair da situação, eu disse para ele, vai falar com a diretora lá, né? A diretora Capitã Keidna. Aí ele foi lá falar com a diretora, eu imaginei, não vai voltar nunca. Daqui a pouco ele volta de novo com um dos indivíduos que trabalham lá na segurança, e disse, a Capitã Keidna autorizou. Mas isso, o negócio estava, a cerimônia estava rolando, certo? Aí, e agora? Eu disse, o senhor tem algum tanque aqui, alguma coisa? O que é que tem aí? Ele disse, não, vamos lá na cela. Aí eu entrei, fui com o agente penitenciário, com aquele indivíduo, para dentro da cela, e tem alguns presos que estavam lá dentro ainda, e ele abriu a cela, e a gente foi entrando. Eu disse, é agora que vai acontecer um negócio. O que é que você tem aí? Ele disse, rapaz, tem um tanque aqui. Aquele indivíduo enorme, né? Eu enchi o tanque de água e batizei o cara pela metade. Só faltou virar ele do outro lado para colocar o resto. 8 anos depois, esse homem se encontra comigo num lugar inimaginável. Ele entregou a vida a Jesus, é um pregador da palavra de Deus, um itinerante, que vai morar agora naquela cercania, naquela comunidade, e nós estamos fazendo um trabalho para tentar arrumar a casinha dele. O que Deus é capaz de fazer, não? O que o Senhor é capaz de fazer nas estruturas ao nosso redor. Bom, eu não sei, eu quero entrar aqui no meu tema e tentar trabalhar com vocês, mas eu queria começar um pouco com esses exemplos daquilo que Deus está fazendo. Avivamento, né? É muito intrigante para mim essas histórias de avivamento. Avivar é o ato de dar vida, tornar vivo o que está morto, ou dar ainda mais fervor, maior paixão, no caso da linguagem evangélica, pelo Senhor Jesus Cristo. Avivamento também pode ser definido como uma visitação divina. Tem um termo em hebraico muito lindo, pakad, é a visitação de Deus. Deus é onipresente, Ele está em todo lugar. Mas quando Ele visita alguém, Ele visita com um propósito de fazer algo a respeito. Ou Ele condena, mata, acaba, destrói, ou Ele faz a estéril ter filhos, ou Ele liberta o seu povo. O Deus onipresente, que está inclusive no inferno, porque os demônios não subsistiriam sem a palavra do poder de Jesus, que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Jesus está em todo buraco que você possa imaginar. Não tem um lugar onde o Espírito de Deus não esteja, onde o nosso Deus não esteja. Mas a relação que Ele tem com aquelas pessoas, naquele lugar, naquele momento, é que pode ser chamada de uma visitação divina. E, ao meu ver, avivamento tem a ver com isso. Se Deus de verdade está nos visitando, se Ele está dentro, não do lado de fora, batendo, querendo entrar. Imagina, a linguagem do Apocalipse, ela é uma linguagem metafórica, só dizendo assim, você está me deixando de fora, eu estou aqui, você não está me notando, eu quero trabalhar na sua vida e você não está me permitindo trabalhar. Então, outra coisa, essa visitação divina invariavelmente traz arrependimento, quebrantamento e sempre um profundo compromisso com a evangelização em todas as suas dimensões. Parece claro que ao longo da história Deus nunca deixou de visitar o seu povo, certo? Nunca, ou nós não estaríamos aqui. Deus sempre mantém um remanescente, Ele sempre promove avivamentos em lugares e situações inimagináveis, não conhecidas às vezes, a despeito do que esteja acontecendo comigo como indivíduo,
ou com a minha igreja, por exemplo. Eu preciso confessar a vocês que, pessoalmente, aqui sou eu e minhas limitações, eu procuro não me entregar a estes saudosismos puritanos, reformados ou avivalistas. Eu não costumo levantar uma bandeira, minha bandeira é Jesus. Eu posso conhecer sobre esses movimentos, mas não me identifico como sendo alguém que quase idolatra um movimento X na história X, em circunstâncias X, com o homem X. Então, embora eu aprenda com todos eles, e eu creio assim, e faço assim, porque eu tenho a convicção de que eu, pessoalmente e particularmente, pela graça de Deus, vivo um momento único na história daquilo que Deus está fazendo, e Ele decidiu agir aqui e agora, e eu digo, em Fortaleza. Fortaleza. Pessoalmente, eu procuro não me entregar a esse saudosismo. Nesses quase 35 anos, servindo uma igreja local, aprendi que quando Deus decide agir poderosamente em um dado momento, ou em uma circunstância, eu jamais devo me entregar à chamada síndrome de Elias. Do tipo assim, oh Deus, só eu que estou vendo isso. Oh Deus, oxa, o Brasil, o mundo, as igrejas. De vez em quando eu recebo um e-mail de uma irmãzinha, e ontem aconteceu isso. Pastor, nós precisamos, porque a igreja precisa. Eu disse, minha irmã, a irmã é o quê? Crente? Faz parte de quê? Da igreja. E Deus está colocando no seu coração um peso, uma preocupação com uma situação. Então não é a igreja, é você, porque você é parte da igreja. E o Espírito de Deus, que você está querendo que incomode mais alguém, começou a lhe incomodar. Faça o que Deus está pedindo para você fazer e não delegue a mais ninguém. Porque é assim que Deus age. Então a mim não importa o que está acontecendo no Brasil, no universo, no mundo, nas outras igrejas, embora eu seja um observador, embora eu possa ter uma opinião, mas eu quero saber o que é que Deus está fazendo aqui e agora, onde eu estou, na minha própria vida. Então, para com isso, né, Armando, de achar que só eu fiquei, sou o único que sobrou. Lembra de Elias? E Deus disse, ainda tenho 7.000, está sabendo não? Enquanto você está achando que o negócio não está andando aqui, nos lugares mais longínquos desse planeta, Deus está trabalhando, visitando, avivando e agindo com grande poder. Eu creio nisso. Bom, mas como eu fui desafiado a falar sobre avivamento como visitação divina, né, na implantação e revitalização da igreja, parece-me legítimo refletir sobre essas premissas, características e efeitos do avivamento histórico. Até porque nós não queremos que o surgimento de novas igrejas, e aí é uma preocupação, ou a revitalização das que já existem, seja um trabalho estéril, sem vida, sem paixão, sem frutos, com o risco de prescindir da presença do Espírito Santo. E é possível. É possível você plantar igrejas, criar igrejas, reformular igrejas, sem a presença do Espírito Santo de Deus. Ah, como é possível. Lembra da figueira? Em Mateus 21, 19? Ela estava à beira do caminho, tinha tronco, caules, folhas, mas não tinha frutos. Parecia, mas não era. Ou era, mas não estava cumprindo a sua finalidade. Me lembro uma vez, fui convidado a uma conferência de missões lá em Juazeiro, e eu disse, é melhor você, eu não quero ir para essa conferência, porque se eu falar lá um negócio, vai dar errado. Tem umas coisas aí que eu não concordo com esse negócio. E não deu outra. Porque antes da minha palestra teve uma apresentação de uma ação missionária. E tudo que se falou, em quase tudo que foi apresentado, foi a construção de prédio. Como um missionário
anos atrás, no início do meu ministério, me liga lá do interior, pastor, veja aí, eu vejo que a sua igreja está crescendo, tinha 20, agora tem 200, tinha 200, agora tem 1.000, tinha 1.000, agora tem 5.000, me diga aí, como é esse negócio, né? Porque eu estou aqui no interior, e eu plantei uma igreja, e estou aqui, e ninguém veio. Eu disse, você plantou o quê? Uma igreja. Eu disse, não, você plantou um prédio. Então, tira a sua carteirinha de corretor e venda o prédio. Porque igreja não é prédio. E depois que você constrói um prédio, você reúne pessoas dentro do prédio, você tem um evento, não necessariamente um encontro. Eu tenho descoberto, para a minha própria vida, para a minha autochecagem, que nós nos tornamos especialistas em eventos, programações, e nos esquecemos que nós temos que promover diante de Deus e com as pessoas de Deus, encontros. É lugar de encontro. Ele visita e eu me encontro. Não é um programa, é uma visitação extraordinária de Deus. Então, queridos, se nós estamos preocupados em multiplicar, vamos multiplicar exatamente o quê? Prédios ou projetos destituídos do Espírito Santo de Deus? Eu gostaria de dizer assim, nós não somos fabricantes de sarcófagos. Não somos administradores de museus. Não somos construtores de prédios. Quantos de nós mereceríamos um diploma de engenharia? O tanto que nós trabalhamos com prédios. Prédios, prédios e mais prédios. Que tira nosso juízo, né, não? Não somos empresários de livros, DVDs, nem mantenedores de organizações destituídas de vida, como a figueira estéril. Ou como aquele triste vale dos ossos secos de Ezequiel, capítulo 37. É por isso que eu preciso clamar todo o tempo, que embora a estrutura seja importante, eu tenho que continuar clamando para a minha própria vida, para a minha própria igreja, para o que quer que eu esteja fazendo no reino de Deus, o clamor tem que ser, Espírito Santo de Deus, continua nos visitando e soprando sobre nós. Quem é o Espírito Santo? É pessoa. Pessoa presente, enviado por Jesus, transmissor de vida, calor divino, que choca a terra como uma galinha choca seus pintainhos. Mantém a terra produtiva. O Espírito é fôlego de vida para o corpo. É rios cujas águas fazem brotar em terra seca árvores com seus frutos. Faz o mar morto reviver. Lembra a profecia de Ezequiel 47? Espírito cuja presença sempre revela a verdade, traz arrependimento, traz quebrantamento, é a condição, não tem como. Espírito que distribui dons, que capacita qualquer discípulo a reconhecer a voz de Deus através das Escrituras, sem necessidade de intérprete, mediador ou mestre, é o Espírito de Deus. E aqui, de novo, eu poderia pausar aqui e abrir um outro capítulo da nossa luta. Que luta para tirar da cabeça dos crentes em Cristo Jesus que o único lugar de aprender de Deus é uma sala, ou um local como esse, onde alguém fala e os outros ouvem. Porque nós colocamos na nossa cabeça que Deus só age dessa forma, que o ensino é um monopólio de meia dúzia. E nós acabamos usando o conhecimento das Escrituras e as informações que temos sobre a Escritura como uma espécie de uma arma de controle, de promoção de nós mesmos. Mas quando o Espírito de Deus age, é diferente, porque ele é distribuído para todo mundo. O desdentado, o presidiário, a empregada, o iletrado, ele começa a falar das grandezas de Deus quando ele entra em contato com essa palavra e o Espírito de Deus age através dele. Isso é visitação. A visitação usa o púlpito, usa o pregador, usa o professor, sim.
mas a visitação faz com que o ensino, o consolo, a exortação, a pregação, a cura, a unção, vaze por toda a congregação, ou o Espírito de Deus não está lá não. Imaginemos, quais seriam os resultados da real e livre atuação do Espírito Santo em nós, hein? Amigo, mas se tudo que nós experimentamos no nosso cotidiano eclesiástico for fruto do nosso encaixotamento e condicionamento estrutural, então não será o sopro do Espírito, mas o nosso bafo, produzindo, sabe o quê? Peso, mau hálito, angústia, insegurança, uma manipulação que não só sufoca o Espírito, como sufoca as pessoas e nos sufoca também. E nos esmaga sobre esse fardo de termos que carregar algo. E aí eu tenho que dizer como o profeta Abacuque, nós estamos alarmados, Senhor, não aguento mais isso não. E aí ele grita, em Abacuque 3:2, nós temos ouvido as tuas declarações, Senhor, e eu estou alarmado. E ele dá o grito, aviva a tua obra, Senhor. No decorrer dos anos, no decurso dos anos, faze-a conhecida. Eu tenho clamado, puxa, que oportunidade vocês me deram para refletir sobre essas coisas e começar a gritar, Senhor, aviva a tua obra, não me permita querer encaixotar a ação do teu Espírito Santo, cansa demais, é estéril demais. Bom, pensando assim, e dando ao Espírito de Deus total liberdade, eu não advogo que nós estamos à mercê do acaso. Plantar e revitalizar igrejas no poder do Espírito Santo requer uma cooperação entre Deus e o homem. Por isso é no poder do Espírito Santo e não no nosso poder ou na nossa estratégia. Já sabemos disso, né? Deus, mesmo podendo, não quis agir só. Nós não podemos ousar realizar qualquer obra sem a presença e este poder revitalizador do Espírito Santo de Deus. É como a produção das Escrituras lá em 2 Pedro 1:21. Nenhuma profecia da Escritura foi dada por particular interpretação, né? Mas homens santos de Deus falaram movidos, lá é um termo náutico. Pedro, um pescador, sabia. Pedro era como um jangadeiro. Ele está dizendo, a obra de Deus é feita assim, ó. Deus sopra e você levanta a vela, porque aí a tua jangada vai embora. O vento sopra todo o tempo. E você de vela baixada não vai a canto algum. E sem vento, pior ainda, você fica à deriva. Mas essa cooperação maravilhosa entre Deus e o ser humano, Deus quis que fosse assim. Vocês se lembram de Claude Blackby? No seu livro Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade, eles declaram, Deus está sempre trabalhando ao nosso redor. Saiba disso, pense nisso, no seu bairro, ali onde você está. Deus sempre estará trabalhando ao seu redor, e Ele está nos convidando a juntarmos-nos a Ele no trabalho. Lindo isso. Mas nós temos um outro problema, né? Quando nós começamos a nos aproximar do sagrado, tem gente que se aproxima do sagrado sem nenhum preconceito, sem nenhuma predisposição. É assim, né? É como você se agarrar numa turbina, solta, ligada no meio do aeroporto. Sem noção. Quando Jesus diz, vocês erram porque não conhecem a Escritura nem o poder de Deus, Mateus 22:29, eu sempre me lembro dessa figura, né? A Escritura é a carcaça do avião. Coloca lá na cabeceira da pista, e o comandante fala, decolagem autorizada, apertem os seus cintos, ele pega no manche, acelera, mas não tem turbina. É bonito, é lindo, é ordeiro, é correto, é tudo certo, mas não sai do lugar. Vocês não conhecem a Escritura, né? Mas o que falta? Poder de Deus, turbina.
Aí tem os irmãos da turbina. Mas é turbina sem carcaça, sem asa, não está presa a canto nenhum. É busca-pé puro. Agarra e liga aí. O que sair, saiu, amigo. Vamos para onde? Plunct, plact, zum, não é não? Não há canto nenhum. Vamos ficar aqui só, show poder. Sobe, desce, pula, grita, canta, risca, fogo para lá, fogo para cá. Sem carcaça. Não. Aí nós temos um problema. Quando nos aproximamos do sagrado, na busca de compreender o mistério da presença e do poder de Deus, nós caímos num outro dilema. Qual é o dilema? Seria possível manualizar essa manifestação? Dá para empacotar? Dá para criar um produto ou um aplicativo que explicasse como é que Deus faz esse tal de reavivamento ou avivamento, como é? Porque nós queremos controlar. Eu quero exemplificar assim, ó. Você já viu que na sua igreja, ou na sua não, mas, sei lá, na minha. É porque eu já caí nessa. O cara vai lá na frente, ele começa a cantar um hino, aquele hino maravilhoso. Ele diz as mesmas palavras, com o mesmo tom de voz, daquela cantora lá não sei da onde, que o Espírito de Deus resolveu visitar aquele povo, deu canções poderosas e maravilhosas. A mulher pulou, subiu, caminhou, andou de 4, de 5, de 6, de 7, pulou, saltou, cantou. O povo foi edificado, Deus abençoou. Mas o que a gente quer fazer? A gente quer pegar o pacote e trazer para cá, para a nossa comunidade, certo? Você está no sertão, os caras são sanfoneiros, nunca viram uma guitarra na vida, e você está lá, oh, aleluia, glória a Deus, repetem as mesmas palavras. Como se o Espírito de Deus não tivesse nem poder, nem criatividade para usar você, onde você está, o seu povo, como ele é, onde ele está, com os recursos que tem. Nós não precisamos imitar a ação poderosa e visitação do Espírito Santo de Deus em lugar algum, porque Deus quer fazer algo criativo e exclusivo na sua vida, na sua igreja, no seu ministério. Aprendo com os de lá. Aprendo o conteúdo, a forma excelente. Aprendo e me inspiro até pessoalmente, quando ouço um amado ali, outro amado acolá e outro acolá. Mas como eu poderia no Nordeste permitir que isso acontecesse? Mas quando nós damos espaço ao Espírito Santo de Deus, quando a gente não tenta encaixotar, sabe o que acontece? Coincidentemente tem uma irmã aqui da IBC, né? Me encontrou ali, eu disse, ixi, eu não consigo fugir das ovelhas, porque elas me perseguem, né? Elas não seguem, me perseguem, para ver se esse pastor está dizendo a verdade mesmo, né? Tá, testemunha aí. Basta eu aprontar um texto bíblico e dizer, segunda-feira, irmão, esse aqui é o texto que eu vou pregar domingo. É muito provável que no domingo nós tenhamos uma canção nova que o Espírito Santo de Deus deu para um levita lá. E tem espaço. E é isso que nós cantamos. Quando nós estávamos lá lutando contra o governo, contra o prefeito, contra não sei o quê, e falando de justiça social, inconformados, e a igreja orando, e a igreja lutando por um posto de saúde, eu comecei a pregar sobre a questão da justiça social. Um menino que veio lá de São Luís, lá de um buraquinho, lá num cantinho, foi trazido para Fortaleza, um menino débil, que abre a boca, parece um passarinho. Quando o Espírito Santo de Deus toma conta dele, ele começa, que a justiça flua como um rio, que o amor seja vestimenta. Já ouviram? Carlinhos Félix foi lá e disse, eu quero gravar isso aí. Grave, porque o que é produzido lá não é para vender. Tem várias canções que o Espírito de Deus está dando, porque há espaço para que o Espírito de Deus trabalhe. Isso que eu chamo visitação e a permissão de que ele entre e de que ele haja no nosso meio, sem a necessidade de imitarmos A ou B ou C ou manualizar. É impossível. O ruach de Deus, o sopro,
não está restrito aos nossos parâmetros. Temos que deixar lugar para o imprevisível e o incontrolável. O vento sopra onde quer. Você escuta, mas não pode dizer nem de onde vem, nem para onde vai. É assim que o Espírito de Deus age. Mas também há registros bíblicos, históricos, de visitações divinas que nós podemos olhar, aprender e talvez identificar alguns traços. Eu vi um livro de Elmer Towns e Douglas Porter. Eles escreveram um livro chamado Os 10 Maiores Reavivamentos. Nele temos testemunhos das peculiaridades e similaridades resultantes da ação do Espírito na igreja ao longo de séculos. Talvez possamos aprender e discernir o que Deus fez lá e o que Ele está fazendo ou pode fazer entre nós. 10. E na seleção desses 10, ele fez questão de submeter a homens como Bill Bright, David Young Cho, Robert Coleman, Chuck Smith, Peter Wagner e outros, que leram e concordaram, realmente esses são os 10 mais. E ele alistou, ele começa lá com ele tem uma ordem estranha aí, que não é necessariamente cronológica, mas eu vou citar: pré-reforma, 1300 a 1500, Lollardos, Wycliffe, Hus, Savonarola, um frade dominicano lá de Florença, na Itália. Ele fala de Lutero, Calvino, em 1517, na Reforma, Zwinglio, o pastor já mencionou aqui na pregação. Depois o primeiro grande despertamento, em 1727 a 1750, Zinzendorf, Wesley, Whitefield, Jonathan Edwards. Momentos assim, tremendos da ação do Espírito Santo de Deus. Depois o segundo grande despertamento, Kenny Ridge. O despertamento geral em 1830, 1840, com Charles Finney, lá no Havaí, na Jamaica, os lugares onde esse despertamento aconteceu, esse avivamento. O avivamento dos leigos, gostei desse aqui, Fab Palmer, Lamphere, na época de D.L. Moody. Impressionante. O reavivamento o reavivamento da Segunda Guerra Mundial. Há destaque aqui para Duncan Campbell, a Nova Zelândia, e até o nosso querido Billy Graham. Depois vem o avivamento dos Baby Boomers, em 1965 a 70, época que eu me converti, 1970 para 71, e os grandes movimentos de reavivamento. Mas eu quero dar destaque, dentre esses movimentos, um que ele destaca no livro de 1914, que começou no país de Gales. Diz que mais de 100 mil pessoas estavam conscientes que tal era a visitação do Espírito Santo de Deus, que a profecia de Joel 2, 28 e 31 estava se cumprindo exatamente ali. Havia um movimento na Coreia, na Morávia e etc. O que é interessante é que todo esse movimento que aconteceu no país de Gales atraiu um pastor lá de Los Angeles, o nome dele Joseph Smile, que foi até o país de Gales. Ele testemunhou o avivamento e voltou, tentou criar um clima para ver se acontecia na igreja dele, furou, não deu certo. Não é corta e cola. No livro também tem uma coisa interessante, do avivamento de Azusa, lá na rua Azusa, em Los Angeles. Um prédio de uma igreja metodista antiga, um pastor afro-americano, William Seymour, tinham 50, 60 indivíduos, mas eles foram visitados por uma ação poderosa do Espírito de Deus, e eu vou dizer, claro que se você começar a descrever isso aqui, você vai dizer, esse tipo de coisa aqui não, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não. É porque parte dos avivamentos, você vai ter indivíduos agarrados nas turbinas só. E os resultados não são aqueles mais ortodoxos, mas há avivamentos também da palavra, da escritura, onde Deus fala, onde a ênfase é o equilíbrio entre palavra e poder. Mas lá em Azusa, diz que milhares de pessoas visitaram aquele lugar. E um dos observadores que escrevia sobre aquele fenômeno lá em Azusa, em Los Angeles, ele descreveu assim, o que acontecia naquele ajuntamento? Nenhum instrumento musical foi usado, pois não eram necessários. Nenhum coro de anjos foi ouvido por algum espírito.
nenhuma oferta foi recolhida, nenhum anúncio foi escrito para anunciar as reuniões, nenhuma organização eclesiástica estava por trás disso. Aí você diz, eu estou fora desse negócio aqui. Não tem oferta. Vamos achar um avivamento aí que a grana... Eu tenho um avivamento financeiro lá em Fortaleza. Quando nós estávamos levantando dinheiro para comprar aquele terreno, que eu comprei só tinha 60 mil, a conta era 800 mil, eu assinei uma promissória para pagar com 6 meses, e eu nem pedi autorização para ninguém, quando cheguei lá com a promissória, e o terreno comprado. E a gente tinha que levantar aquele dinheiro. Aí veio um missionário lá pregar na nossa igreja, eu pensei que queria levantar oferta para ele, ele disse, não, eu quero levantar oferta para esse negócio aí que vocês estão fazendo aí, esse dinheiro aí. Numa noite só, nós arrecadamos 300 e poucos mil reais. Uma noite. Ele mandou buscar caixas de papelão. E eu disse, esse cara... Mas Deus visitou a despeito da minha incredulidade. E levantou aquele dinheiro naquele dia, né? Mas lá em Azusa diz, nenhuma oferta foi recolhida, nenhum anúncio foi escrito para as reuniões, nenhuma organização. Presta atenção nessa declaração aqui. Todo aquele que estava em contato com Deus, logo que entrava na reunião, percebia uma coisa. Atentem para isso. O Espírito Santo é o líder aqui. Era perceptível que não tinha alguém controlando, a não ser a ação do Espírito Santo de Deus. Elmer Towns descreve que na primavera de 1973, lá na Liberty University, aliás, na Thomas Baptist Church, ou Thomas Road Baptist Church, a glória de Deus se manifestou no auditório da igreja, e foi assim, atentem aí para ver como é que Deus age. O avivamento começou numa quarta noite, por volta de 22h30, uma hora depois do término do culto de oração. Pastores e diáconos já estavam em casa dormindo. Um estudante subiu no púlpito e começou a chorar e confessar os seus pecados. Microfones e luzes estavam desligadas, mas Deus estava lá. Os que estavam ainda no auditório foram impactados pelo arrependimento e começaram a ajoelharem-se. O piano foi tocado suavemente, sem abafar o som do choro. Logo outros começaram a confessar pecados. Ligaram para o pastor, avisando que estava acontecendo um avivamento na igreja. A notícia espalhou e muitos vieram para experimentar aquele momento com Deus. Aquele momento durou de quarta a sábado de manhã. Muitos cancelaram suas atividades, pois não podiam sair daquele lugar. Até que um jovem sobe e começa a confessar os seus pecados, mas numa atitude estranha, pois não havia sinais de quebrantamento. Aliás, ele estava contando vantagens dos atos pecaminosos. Como o irmão, uma vez numa reunião de oração, disse, irmãos, maravilha, eu estava sem dinheiro no ponto de ônibus, entrei pela porta de trás e saí pela porta de trás. Deus foi maravilhoso. Abriu bem na hora. Eu tive que pegar o microfone e dizer, meu irmão, você está preso. Isso é roubo. Não é livramento. Mas o Espírito Santo, que conhece os corações, deixou de agir naquele lugar, e depois de uma hora, todos sabiam que aquele momento de avivamento havia passado. Então, amados, Elmer Towns chega a dizer o seguinte, não ore por avivamento, basta arrepender-se de todos os pecados conhecidos, faça o que você deve fazer diante de Deus, dê a Deus todo o seu tempo, não apenas uma parte, e você vai experimentar o avivamento. Nós temos visto momentos assim, e você também tem visto momentos assim. Eu queria só focar em 2 ângulos aqui de um texto, eu estou sem enxergar meu horário ali. Ah, está aqui. Falta 1 minuto. Eu fiquei contando história, né? É porque o pastor anteriormente já pregou no texto, mas eu queria só uma graça de você, um momento de graça aí para eu usar talvez uns 5 minutinhos aí
a mais. Posso, Jay? Amém. Aí vem o 10º exemplo do livro. Qual é o 10º exemplo do livro? É o que aconteceu em Pentecostes. A visitação de Pentecostes. Pedro, os apóstolos e os irmãos estavam reunidos no mesmo lugar. Lindo aquilo. E depois eles foram para o pátio do templo. O texto já foi lido. Mas entendem que Pedro se levanta e disse: deixem-me explicar isto. Atenção. Vocês estão pensando que eles estão bêbados? Pelo contrário, isto, fenômeno, é o que foi predito pelo profeta Joel. A partir do verso 23, ele muda um pouco, e ele diz, este homem, ou seja, primeiro ele fala do fenômeno, isto que está acontecendo aqui. Depois ele diz, este homem, que é Jesus, foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. Fala da cruz, fala da ressurreição. E se a gente fosse estudar aquilo que em alemão chama-se Sitzenleben, né? que é o contexto geográfico, o contexto social daquele momento, assim, nós teríamos que aprofundar aqui para o bel prazer dos estudiosos da palavra de Deus. Mas o contexto que eu quero destacar aqui para vocês, não é necessariamente o contexto social, o contexto eclesiástico, é o que Deus estava fazendo na história, naquele momento. Atentem para o contexto histórico. Deus está agora aqui desenvolvendo o que ele chamou de a plenitude dos tempos. E no texto Pedro diz o seguinte, nesse contexto da plenitude dos tempos, aqui Deus estava fazendo algo na história. Esse desdobramento da plenitude dos tempos me levou a escrever algo assim, ó. Da encarnação do verbo à encarnação do Espírito. Ups. Linguagem estranha para descrever o verbo que se fez carne e habitou entre nós, né? E o Espírito que se fez perceptível para habitar entre nós. Atentem. O verbo se faz carne nele mesmo. O Espírito encarna no sentido de tomar conta agora da sua igreja. Ele habita o corpo vivo de Cristo. Pessoas. E aí no texto Pedro diz assim, entendam o fenômeno, entendam os resultados da visitação. Ouçam, deixem-me explicar isso. E depois ele diz, deixe-me falar dele, deste, o ser pessoal, sua infinita provisão, este homem aqui. Se ao plantar e revitalizar igrejas hoje, quisermos a presença e o poder do Espírito Santo, não podemos insistir na simples reprodução do fenômeno de Pentecoste. Esse é o problema. As pessoas olham para o fenômeno de Pentecoste como quem olha para o que está acontecendo na igreja do vizinho. Todo mundo agora é da rede ministerial, todo mundo é rede ministerial. Todo agora é a igreja com propósito, todo mundo é igreja com propósito. Todo mundo é MDA, todo mundo é MDA. Eu vi um camarada com uma camiseta, eu amo MDA. Eu pensei que era Jesus, né? Porque nós endeusamos métodos. Nós gostamos de métodos. Eles nos dão mais segurança do que você acreditar numa coisa que você não vê, não sabe de onde vem, nem para onde vai. E que negócio estranho. É melhor o método, o programa, a estrutura. Então você vai para Atos dos Apóstolos e os pentecostais ficam dizendo, está vendo? O negócio tem que falar a língua. Se não falar a língua, não tem visitação. E o Batista fica aqui, não, pula esse capítulo aí, pula isso aí, tem isso aí. Não. Era a língua francesa, inglesa. Aí tem a explicação, né? Você sabia que os rabinos, o sumo sacerdote permitia que o Shema e as orações de bênção fossem lidas em várias línguas, inclusive nas línguas daqueles que estavam lá? Então, nós temos uma explicação lógica. Ah, agora sim. Só que o maior dos fenômenos dali não foi o falar em línguas. E repete pelo menos 2 vezes no texto. Cada um ouvia falar na sua própria língua materna. O fenômeno espetacular ali, que é o sinal que você não consegue reproduzir, nem numa igreja mais pentecostal que haja, é que o indivíduo não falou em línguas. Ele ouviu falar na sua própria língua materna das grandezas de Deus. Vai para a China e fica lá. Você vai entender tudo.
Mais uma escapada para o Batista, né? Mas a ideia não é reproduzir o que aconteceu naquele dia, é ridículo. E aí nós provocamos nas pessoas um ambiente, a gente cria uma ambiência para o Espírito se manifestar. A gente toca uma música num tom só, a gente apaga a luz, a gente faz um bocado de coisa que é para criar um ambiente, para ver se acontece como aconteceu naquele dia. Gente, que loucura! Meu Deus, parece uma sessão espírita, né? Que o cara fica ali para... Eu digo isso porque eu já fui espírita, né? Não é sendo jocoso, não, mas não é fazendo piada, não. É você cria um ambiente para o negócio se manifestar. Precisa isso, gente. Que Deus é esse? Não. Então vamos lá, amados. Presta atenção aqui. Aí eu quero dar 2 dicas bem rapidinho. São as 2 coisas que eu quero falar. Isto, o fenômeno. A presença poderosa, invisível, embora com alguns sinais do Espírito Santo de Deus. Mas, acima de tudo, este homem. E aí eu quero concordar em gênero, número e grau com o que o pastor Times nos ensinou agora há pouco aí. A essência é Jesus. Mas presta atenção de uma coisa importante. Os atos redentores de Jesus, da encarnação até Pentecoste, são atos redentores que mudam o meu status, quem eu sou, mas muda também o meu procedimento e o meu comportamento, como eu ajo, como eu faço. Nós sintetizamos tanto as obras de Jesus numa teologia cartesiana, que nós gostamos da ideia de que nós éramos lo-ami, não meu povo, agora somos ami, povo de Deus. Estávamos mortos, agora estamos vivos. Nós precisamos aprofundar um pouco mais, porque se o avivamento sempre tem a característica do arrependimento, do constrangimento, da nova vida, se o verdadeiro sinal, o verdadeiro milagre, a verdadeira ação do Espírito continua sendo algo como Gálatas 5:22, então, presta atenção, a cruz é mais do que nós imaginamos. Porque eu não posso repetir, agora tentem aqui, não posso repetir Pentecoste, como eu não posso repetir a crucificação, a ressurreição, a ascensão. Pentecoste foi um único evento histórico que fez parte das obras de restauração que Deus quis promover na plenitude dos tempos. Tudo que Jesus fez na cruz foi nos libertar. Éramos culpados e nos tornamos inocentes diante dele, santos diante dele. Mas a cruz do Calvário também nos ensina como viver. Eu não sou mais escravo do pecado. Antes eu não podia dizer não, agora eu posso dizer não, porque na cruz do Calvário, não só o meu escrito de dívida foi rasgado, mas lá eu tenho poder para crucificar o meu eu e viver uma nova natureza. A ressurreição me fez de morto para um ser vivo. Mas mais do que isso, a ressurreição agora me habilita a praticar as obras de Jesus, a ter o caráter de Jesus. Por isso eu posso me despir do velho e não parar aí. Porque a coisa não é parar de fazer o que é errado, é começar a fazer o que é certo. E o poder da ressurreição nos remete a isto, a poder na ressurreição de Jesus, para que eu possa viver como um novo homem. Está lá em Efésios, está lá em Colossenses. A ascensão, o que a ascensão fez? Me fez corredeiro com aquele que ganhou um nome acima de todos os nomes. E quando ele foi levado à altura, à direita do Pai em majestade, o diabo lhe foi absolutamente submisso. Ele tem um nome agora acima de todo nome. Por um pouco de tempo ele foi feito menor do que os anjos, mas agora colocado à direita do Pai em majestade, ele tem o diabo debaixo dos seus pés. Se eu estou lá com ele, significa que o diabo não tem mais poder sobre a minha vida. E eu ganho não só um status de cordeiro, mas eu ganho também a autoridade e a graça no nome de Jesus para vencer o inimigo de Deus, avançar como igreja, avançar sobre os redutos de corrupção desse país, como nichos de demônios,
a perceber a luta espiritual que nós temos em casa, no trabalho, na família, na igreja, e avançarmos com essa autoridade. E quando ele começa a descrever a ação do Espírito Santo de Deus, e a gente para aqui, ele diz aquilo que foi já dito aqui pelo nosso amado pastor. O Espírito de Deus, no dia de Pentecoste, ele veio. E olha o que ele veio, como ele veio. Primeiro, foi fundamentado na Bíblia. Sua vinda é bíblica. Sua vinda é profusa, é derramamento. Não é coisa pequena, não é coisa mesquinha. A sua vinda é pessoal. É Deus em pessoa vindo para a sua igreja e para cada indivíduo. Ela é abrangente, porque inclui todos, servos, servas, filhos, filhas, velhos, todos, é indistinto, todo mundo, acesso à presença de Deus. E eu quero fazer uma proposta aqui, muito prática, que tem a ver com aquilo que eu estou experimentando nesses dias, no meu grupo de relacionamento. Nós estamos dizendo o seguinte: ninguém... Tem uma música aí que diz: ninguém explica. Eu acho que ninguém estuda Deus. Porque eu nunca peguei um bisturi e olhei para o meu pai e disse: papai, deixa eu fazer eu quero conhecer seu coração, abre aqui. Eu não dissequei meu pai, como eu dissequei um sapo no laboratório quando eu estudava no ginásio. Nós aprendemos a olhar para esse livro aqui e estudarmos Deus. Como é que a gente pode estudar Deus, amigo? Isso aqui é um WhatsApp divino. Isso aqui é para você chorar, é para você se alegrar, é um encontro pessoal com Deus. Sabe como é que nós estamos fazendo lá na IBC agora? Nós estamos fazendo assim: todo crente em Cristo Jesus tem o Espírito Santo de Deus, amém? Atos 11:17, quando creu, foi batizado com o Espírito Santo de Deus. Sabe quem é o Espírito Santo de Deus? Cara, ele é o autor das Escrituras, o maior dos mestres, o que mais conhece esse texto. Então nós queremos que você, ao olhar para a palavra de Deus agora, encare como um encontro pessoal, não um evento, mas um encontro pessoal com Deus. Faça duas perguntas simples: o que Deus está lhe dizendo e o que você vai fazer a respeito. Tirando a responsabilidade do ensino de cima da gente, mas jogando a responsabilidade em cada um que tem o Espírito Santo de Deus e que é responsável pelo seu aprendizado, ou sua aprendizagem, como Jesus diz: aprendam de mim. E nós estamos agora liberando o povo, nós temos que deixar o povo falar, não temos que acreditar, porque a pergunta seguinte é: se falaram heresia, aí você tem que enquadrar ele na sua teologia? Não, amigo, deixa. Porque a ação do Espírito Santo de Deus num grupo de 2 ou 3 ou 4 é tão maravilhosa, é tão distribuída em dons de sabedoria, que há correção, há autocorreção, há ajuste natural. 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, já tem tudo o que se precisa para agir em nome de Jesus, cumprir a grande comissão, ser igreja de Jesus, viva e ativa. Nós só precisamos acreditar em Jeremias 31, o Espírito de Deus habitando em cada um, liberando o povo para serem os sacerdotes, como nós cremos, reino de sacerdotes, não o bispo, não o mestre, não o teólogo, não o seminarista, não o estudante da palavra de Deus, com todos os seus garranchos. Se você vai começar, eu estou vendo isso acontecer nos presídios, os caras profetizando, no sentido bíblico, falando das maravilhas de Deus, com quase zero de conhecimento, inclusive do português. Mas o Espírito de Deus fala através daqueles homens, fala através daquelas mulheres, fala através de jovens, fala através de crianças, e nós começamos a ver a edificação. O cântico pode ser espontâneo, a palavra pode ser espontânea, a edificação é espontânea, a oração por cura é espontânea, não é fabricado, não é encaixotado. Nós temos que acreditar nessa possibilidade. E quando o Espírito de Deus pedir que a gente alinhe na decência, na ordem, no controle, o Senhor vai te chamar e você vai poder fazer os alinhamentos, mas não tenha medo. Esse é avivamento, essa é a forma que igrejas e novas igrejas devem e podem surgir, não
naquele modelo encaixotado que destruiu a nação de Israel e tirou dela a incumbência de ser luz para as nações. Quando Jesus disse, o reino vai ser tirado de vocês e dado a um povo que possa produzir os seus devidos frutos. E o fruto é só com a presença, com a visitação e com a ação do Espírito Santo de Deus. Eu tenho certeza absoluta que você já tem experimentado isso ao longo do seu ministério e ao longo da sua vida. E que antes que aconteça na sua comunidade, que aconteça primeiro com você. Que você a cada manhã e a cada momento possa abrir essa palavra e sentir de verdade e saber que você está tendo um encontro pessoal com uma pessoa, com o Deus Todo-Poderoso na unção e no poder do Espírito Santo de Deus. Senhor, obrigado por essa oportunidade de refletir naquilo que o Senhor tem feito através da história. Obrigado por homens e mulheres de Deus reunidos aqui nesse lugar, pelo propósito que tem de fazerem diferença nesta nação. E eu fico pensando nesse estado, Senhor. Que calamidade, quanta coisa louca nesse nosso país. Então levanta o teu povo para fazer diferença, como fez Savonarola, Senhor. Lá na Itália, em Florença, um padre dominicano, movido pelo Espírito Santo de Deus, lutou contra a injustiça, propagou a verdade. Oh, Senhor, em nome de Jesus, levanta o teu povo para ser verdadeiro sal e luz nesse nosso país, Senhor, que se desfaz na corrupção, mas nós temos esperança de que a tua igreja prevalecerá contra as hostes infernais. Nós te adoramos, te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.